Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando um novo tema. Fique conosco, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. Hoje o nosso tema é Vivendo um Novo Tempo. E o nosso texto está em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Examinando esse texto, percebemos que Deus ele tem um novo tempo para cada um de nós. Quando olhamos para o nosso presente, então nós podemos ver que estamos enfrentando momentos difíceis, fases difíceis em nossa vida. Mas nós precisamos entender que tudo isso passa. Amém. O tempo de Deus, esse sim é um tempo permanente e eterno em nossas vidas. Amém. Percebemos nesse texto que o profeta Isaías também tinha um parentesco com o rei Uzias. E percebemos que ele, quando veio a falecer, a morrer, então percebemos que ele sofreu com a morte do rei Uzias. Então foi um tempo caótico, um tempo difícil que ele estava vivendo. Mas, examinando esse texto, percebemos que nesse tempo difícil, Isaías iniciou então um tempo novo em sua vida, em seu ministério. Amém, glória a Deus. Vamos refletir como o profeta Isaías descobriu um novo tempo que Deus preparou para ele nesse tempo difícil. Amém. Acompanha-nos nesse tempo e percebemos que esse tempo foi o tempo de ver a glória de Deus agindo na vida do profeta. E em tempos difíceis percebemos que nós precisamos perceber que Deus está conosco e a glória dele precisa ser plena em nossa vida. Amém. O profeta Isaías descobriu que aquele tempo difícil, na verdade, seria o momento para que a glória de Deus se manifestasse em sua vida. Não sei qual é o momento que você está vivendo em sua vida. Não sei qual esse tempo difícil que você está vivendo ou poderá vir a viver. Mas com muita convicção, eu posso afirmar a ti que Deus está contigo. Amém. E Ele quer que você viva um novo tempo na presença dEle. O que percebemos no versículo 1, que o profeta ele entrou no templo do Senhor
ele recebeu essa visão e aonde ele entrava no templo do Senhor, a primeira atitude de Isaías ao ver o caos social foi buscar a presença do Senhor no templo do Senhor. Ali seria o lugar certo para recomeçar tudo. Esse momento é o momento onde nós precisamos entrar na presença do Senhor. E entender que quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós se colocamos na presença do Senhor, nós somos sarados, somos curados e restaurados. Perdoados. E isso precisa ser de todo o coração. Amém. O rei havia morrido. Isaías estava triste, mas ele também entendeu que era tempo de adorar a Deus. Sim. Era tempo de se entregar totalmente ao Senhor. Isaías, ele percebeu que aquele ambiente que ele presenciou foi um momento de louvor, de adoração, onde os anjos adoravam ao Senhor. Os querubins, os serafins estavam ali dizendo que ele era santo, santo. Então logo ele entendeu que através do louvor havia libertação, havia comunhão, havia algo que transformaria a sua vida. É importante, pastor, a gente perceber, a gente aprende com Isaías aí, com o profeta, né, nesse tempo. Ele com certeza estava vivendo no seu coração uma sensação de desamparo, né, porque o rei era seu parente, ele tinha um amparo, né, do rei. Talvez você viva um tempo assim que sinta-se um pouco solidão, desamparado. Então, o que a gente percebe quando ele entra para buscar a presença de Deus? Então, um tempo de adoração, né? Às vezes a pessoa pensa, eu não tenho força para adorar, eu não tenho força para orar, né? Porque os tempos estão difíceis. Ocorre que nós não somos chamados apenas para um tempo fácil adorar. Mas os verdadeiros adoradores têm uma vida em espírito. Você percebe que quando ele adentra ali, que ele busca, então a visão, os olhos espirituais se abrem. E você e eu podemos perceber que no céu não é a mesma coisa da terra. O céu não está em crise. Você é do céu. Nós somos do céu. Aleluia. E nós precisamos viver essa realidade agora para louvor do Senhor. Isaías, ele percebe também no versículo 4, que ele pôde ver o agir de Deus em sua vida. Amém. Quando o profeta Isaías entrou na casa de Deus, foi surpreendido pela glória de Deus. Aleluia. Ele viu o agir de Deus que foi poderoso na sua vida. É algo que nós precisamos entender, que quando nós percebemos o agir de Deus, nós precisamos se jogar nesse agir, amém, se interagir em tudo isso que Deus está colocando ao nosso redor. Tempos de ver a glória de Deus. Esse é o tempo de você ver a glória de amém, Deus, querido. Não sei se você está bem, se você está passando por dificuldade, mas em todo tempo é tempo de ver a glória de amém, Deus. O Isaías, ele também percebeu que era tempo de transformação em sua vida. Talvez seja esse tempo para você, tempo de transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, não sei. Mas ele percebeu que nesse tempo difícil, tempo caótico, ele percebeu que seria o tempo que ele seria transformado completamente a sua vida e seu ministério. Tempo de oportunidade. Meu Deus, que coisa linda! Talvez você nunca pensou que no tempo mais difícil da sua vida é o tempo da oportunidade de ver a glória de Deus e de começar um novo tempo. O profeta Isaías, após ser impactado pela glória de Deus, passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação. Olhe para você mesmo. Olhe para ti. Vê se precisa ser transformada alguma coisa. No teu coração, na tua casa. Amém. Não sei. Examine-se a si mesmo. Tenho certeza que Deus vai tocar em ti quando você olhar para si mesmo. Pastor, sabe o que isso me chama a atenção? O profeta de maneira nenhuma falou sobre o povo, né? Assim, na hora que ele visualizou a glória, né, os anjos, toda aquela questão, a fumaça, o poder de Deus, ele não falou assim, esse povo está lascado com esse pecado, né? Eita, fulano, se tivesse vendo isso que eu estou vendo, que às vezes a gente faz isso no templo, verdade, né? Verdade. Ou se fulano tivesse vindo hoje, né? E tal, e tudo. Mas ele falou, ai de mim! Verdade. Ele entendeu que esse tempo era o tempo dele.
Entende? Então é necessário também que você e eu entendamos, talvez esse é o seu tempo com a glória de Deus. É o seu tempo de transformação, de perdão para a glória do nome do Senhor. Às vezes, isso acontece, né? A mensagem está sendo pregada e você conhece a realidade de outra pessoa, você sempre geralmente usa, pega para, né? Vou jogar para alguém. Às vezes a gente deixa de pegar para nós mesmos, né? Aquele agir, tudo aquilo que Deus está falando através da sua palavra e passa despercebido em nossa vida. Sim. Isaías, ele percebeu que era o tempo de arrependimento também. Transformação precisa de arrependimento. Sem arrependimento não tem transformação. Percebemos também que Isaías viu a glória de Deus de uma forma poderosa e ele percebeu que quando ele se arrependeu, verdadeiramente, um anjo, um serafim, ele pegou algo muito poderoso que chama-se fogo, uma brasa viva do altar. E quando ele se arrependeu... Que será uma brasa viva, hein, amado? Meu Deus do céu. É muito poderoso. Ele entendeu assim, meu Deus, ai de mim que sou, né, um pecador e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E tem também meus lábios impuros. Então ele se arrependeu, olhou para si, se examinou e Deus então logo veio com o seu fogo, o fogo que purifica. Aleluia. E tocou em seus lábios. Então houve ali então, logo em seguida, um anjo disse a ele, dizendo, olha, os teus pecados estão perdoados. Graças a Deus. Quando você entrar nesse agir de Deus, quando você olhar para si e entender que você precisa de uma transformação, que você precisa ver o agir da glória de Deus na sua vida, você vai entender que Deus tem o melhor para ti. Amém. Louvado seja o Senhor. Isaías entendeu também, pastora, nesse texto, ele entendeu que além do tempo de transformação para a sua vida, ele entendeu que era um tempo de renovar o seu chamado. Deus estava renovando o seu chamado. Após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus e ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe um chamado profético. Até então, Isaías estava recebendo visões desde o primeiro capítulo até o capítulo 6. Agora em diante, Isaías está recebendo um chamado profético, ia profetizar sobre aquele povo, um chamado poderoso da parte de Deus. Quem há de ir por nós, né, diz o Senhor. Deus do céu. Talvez até aqui você cumpriu uma parte de uma preparação que Deus fez com a tua vida, mas agora o Senhor fala, quem há de ir por nós? Agora chega o momento de um novo tempo, para a glória de Deus. Percebemos que nesse tempo de chamado de Deus, foi onde Isaías só tinha visões. Olha bem, pega isso para você na sua vida. Então ele começou ali, naquele momento, ele ouviu a voz de Deus. Meu Deus. Imagine isso na sua vida, no seu ministério. Além de visões, você agora vai começar a ouvir a voz de Deus. Algo poderoso na sua vida. É o que Deus tem para ti. Deus quer falar contigo, Deus quer falar conosco, mas Ele espera que nós entramos no Santo dos Santos, se entregamos, vimos a glória dEle, se arrependemos, temos um tempo de transformação por Deus, pela Sua palavra, então haverá um chamado, haverá um trabalho poderoso da parte de Deus que nós iremos fazer. Do que você está precisando? Deus já te chamou, Deus já falou contigo, Deus tem falado contigo. Deus tem falado contigo através de muitas mensagens, mas você tem ouvido o que Deus tem falado a ti? Ouvir a voz de Deus é algo poderoso. Eu afirmo isso para você com muita profundidade, que quando nós ouvimos de fato a voz de Deus, isso fica marcado em nossa vida e jamais se apaga. Jamais. Então Isaías, após ouvir a voz de Deus também, ele entendeu que ele precisava ser conduzido por Deus. Aí que entra algo muito sério em nossa vida, em nossa caminhada. Às vezes nós não queremos ser conduzidos, nós queremos conduzir ou seguir o nosso próprio caminho. E isso é um erro em nossa vida. Nós precisamos se deixar ser conduzido por Deus. Ele entendeu nesse momento
ao ouvir a voz de Deus, ao ser perdoado, ele entendeu, ele disse no exato momento: eis-me aqui, envia-me a mim. A grande pergunta fica para nós você tem obedecido o chamado de Deus? Você tem se deixado ser conduzido por Deus? Ou você tem tomado a rédea da situação e não deixado Deus guiar os seus passos? Obedecer à vontade de Deus é algo que muito importante em nossas vidas e também foi algo que Isaías entendeu, que ele precisava obedecer à vontade de Deus. Glória a Deus. Porque se nós, pastora, se nós não obedecer à vontade de Deus, nós estamos na contramão de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas se nós se entregamos ao Senhor e realmente estamos vendo o agir de Deus em nossa vida e somos transformados, chamados, e nós também já se arrependemos, estamos se arrependendo a cada dia, significa que nós precisamos simplesmente ser guiados por Deus, obedecer à vontade de Deus. Amém. Então fica essa palavra ao seu coração e fechando com a frase: este é um tempo do chamado de Deus para a sua vida. Talvez você enfrente hoje um tempo difícil e que Deus permitiu para que você veja a sua glória, visualize com os olhos espirituais, ouça a sua voz, olhe para si mesmo, receba de Deus o perdão através do seu arrependimento e renove. Talvez Deus fale para você agora: chega um novo tempo e aqui eu estou te chamando para um novo tempo, e que você responda isso com obediência e que a glória do Senhor resplandeça sobre a tua vida. Eu oro no nome de Jesus Cristo sobre você que está ouvindo essa palavra nesta manhã, para que essa palavra dentro do seu coração. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todas as pessoas que são alcançadas por essa palavra, meu Deus, neste dia, no nome do Senhor Jesus, Pai, que entenda que o Senhor chama para um novo tempo e uma nova história. Haja, Senhor, arrependimento, perdão, que possamos olhar para nós mesmos e entender que o Senhor nos chama para transformação, para poder iniciar uma nova história. Eu oro assim, abençoando cada um e cada uma, no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.